Em primeiro lugar, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua, para a gente dar uma olhadinha na poesia. Hoje, um poeta que me foi recomendado pela Cidinha de Campos, uma poeta que também em breve vai ter algum comentário por aqui, mas que eu já tinha nos meus arquivos. A estante de poesia aqui é uma coisa bastante considerável, um pouco bagunçada, mas que justamente por isso traz alguns tesouros que eu preciso de encavar de vez em quando, garimpar, encontrar aqui no meio. E porque ela falou do Edmilson de Almeida Pereira, eu vim dar uma olhada e bingo, tinha aqui. Vantagens de ser um bibliopata, a gente vai comprando muita coisa e, como eu já disse nos vídeos sobre bibliotecas, essas coisas ficam aqui em estado de latência, só esperando a oportunidade para serem atualizadas, para serem realizadas. Vamos olhar para a poesia? Olha pra poesia. 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 Edmilson de Almeida Pereira é um poeta de origem popular, mas que tem uma carreira erudita. Foi para a universidade, trabalhou na universidade, fez até pós-doutorado fora na Alemanha e nesse conjunto todo consegue costurar de maneira bastante inteligente tanto as motivações, tanto os estímulos que vêm da cultura e da vivência popular, quanto os estímulos que vêm da poesia de caráter erudito. Se num dos vídeos recentes aqui eu falei sobre as determinações, que mais do que imposições são criações de limites, os limites também podem ser expandidos. O que originalmente foi um tipo de vivência pode se fecundar e pode se ampliar de acordo com as novas vivências que são adquiridas. O Edmilson, que é um poeta de origem negra e que procura assumir a sua origem negra e a sua origem popular, sabe incorporar também uma outra origem que foi se imiscuindo dentro da sua vivência e foi ampliando os seus horizontes. E é nessa mistura fantástica que a gente encontra este poema chamado Nos Varais. Tudo panos, úmido, murcho, como corda antes da música. Tudo uma roupa vasta que a mão separando ajunta fios de uns e outros misturados, cada um com seus nomes, de rito e de longe, de muito, e nenhum recurso, tudo um risco para quem torce as costas no tanque, como as letras na impressora antes dos livros. Tudo roupas para um corpo que se expande todo o braço, segurando as peças. A quem atenta são páginas de leitura. Como eu disse, um poema que tem vários planos e que cruza, inclusive na imagem do próprio texto. Fala de um entrecruzar, os fios que se misturam cada um com seu nome. Essa mão que separando ajunta. E as roupas para um corpo que se expande. Esse entrecruzar se manifesta em algumas coisas. Primeiro, claro, no ritmo do verso popular, do verso redondilho, que aqui vai e volta, que não se dá 100% na métrica tradicional. Vários versos aqui têm as regulamentares 7 sílabas, como corda antes da música, o segundo verso, por exemplo, e tem outros que não encaixam por mais que a gente tente, cada um com seus nomes. Essa oscilação mostra um uso que é tanto popular quanto um uso erudito. A imagem também vem claramente do universo do popular.
O título já dá uma pista, que é nos varais, e os elementos, as imagens que vão construindo o texto chamam a atenção para lavar roupas, para misturar roupas e para esse fio que ainda antes de começar ele está mole, está frouxo, como um instrumento antes da música. Interessante essa imagem que abre o poema, por quê? A corda antes da música é a corda de um instrumento musical que precisa ser retesada para poder vibrar e para poder dar as notas, para definir as notas. É no ajuste da tensão que se dá a essa corda que vai se definir qual é a nota que ela vai poder colocar. E é interessante que o poema se abra com isso. A depender da maneira como se tensionem essas imagens, a gente vai dar um caminho. Começa no caminho popular, começa no caminho da imagem, da atividade muito simples, muito humilde, mas fundamental, que é a de lavar as roupas. Esse corpo curvado no tanque. E aos poucos vão se misturando algumas outras imagens, e principalmente na construção, esse nosso velho conhecido enjambement, o verso que corta no meio a frase, ela começa num lugar, termina em outro, o que cria uma continuidade fundamental, uma continuidade imposta pela frase, pela combinação de pensamento e musicalidade, que é muito característica aqui. Por quê? Essa combinação dos dois elementos vai juntando nomes, vai juntando o rito de longe de muitos e nenhum recurso. Bela imagem essa de um rito antigo, o próprio lavar roupa, ou o próprio construir alguma coisa com essa irregularidade, que tem muito e nenhum recurso. Que não tem recurso porque é o que a gente está fazendo aqui no dia a dia, mas que tem muito recurso porque, de novo, como eu tinha mencionado no começo, amplia a gente poder pegar essas experiências pequenas e desdobrar em novas vivências, em novas imagens, é justamente o fazer da poesia, é o fazer da cultura, é o fazer da mistura de culturas que se fecundam. Inclusive misturando aqui uma outra imagem fantástica, como as letras na impressora antes dos livros, que agora traz essa atividade ancestral, observada, vivida, lembrada, quem sabe, essa atividade ancestral de lavar roupa para o universo da escrita. E um universo de escrita super contemporânea, que é a escrita que já se faz no computador e na impressora, e não necessariamente no caderno. Poderia se fazer uma transição entre a atividade ancestral de lavar roupa na mão e a atividade da escrita com o escrever à mão também. Passar de mão a mão, mas não, já se dá um salto. E é essa a coisa interessante da poesia do Edmilson de Almeida Pereira. A coabitação das experiências diversas que determinam o estar no mundo num país periférico como o nosso, uma origem afrodescendente como a dele, num universo de alta cultura como é o da universidade. Por quê? As imagens finais reforçam exatamente essa ideia, que é todas as coisas se misturam, as roupas se expandem em todos os braços, agora braços o quê? De lavar, e vamos lembrar do título, que é nos varais, então é a posteriori, é depois da lavagem da roupa, para juntar o quê? Que essas coisas são, a quem atenta, páginas de leitura. As páginas de leitura, e a imagem é muito bonita, pensando nos lençóis soltos, nos lençóis. Aqui, inclusive, relembrar uma imagem que não dá para evitar, uma foto que o Mário de Andrade tirou numa das suas viagens, e ele intitulou de Lençóis Freudianos. Essa imagem dos lençóis pendurados, da roupa pendurada, como páginas possíveis para leitura de quem sabe ler, de quem atenta para a leitura.
Do mesmo jeito que as palavras estão aí, não adianta só elas estarem. É preciso ter sensibilidade, é preciso ultrapassar, como eu tinha mencionado no começo, as determinações.